a tensão militar no mundo continua aumentando. Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, cada dia que passa, novas informações estão mostrando que uma guerra mundial se aproxima. Veja um pequeno trecho dessa reportagem. A fala de Joe Biden é uma reação às ameaças feitas recentemente pela Rússia. Horas antes, em Nova York, Joe Biden afirmou que as ameaças russas devem ser levadas a sério e que o risco de um Armagedon, ou seja, um apocalipse nuclear, é o mais alto desde a crise dos mísseis cubanos, em 1962. Em outros vídeos, falei sobre os blocos de força militar que estão se formando. Veja, uma aliança militar entre a China, a Rússia e a Coreia do Norte está se consolidando cada vez mais. Uma aliança para confrontar os Estados Unidos e seus aliados. Do outro lado, temos os Estados Unidos e os países da OTAN com sua aliança estratégica. Agora, pela primeira vez, o governo americano está considerando oficialmente o perigo dessa aliança entre a Rússia e a China. Veja o que diz essa matéria. Estados Unidos alertam para risco de guerra nuclear com China e Rússia. Como a gente pode ver, essa informação é muito importante. O Departamento de Defesa americano já considera entrar em guerra contra a Rússia e a China. Já não se trata de uma possibilidade distante de acontecer. O chefe do Estado-Maior, que é o conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, tem falado sobre o perigo dessa aliança entre China e Rússia. Veja o título dessa matéria. Pentágono, que é o Departamento de Defesa americano, se mostra preocupado com possível aliança militar entre Rússia e China. Veja, apesar de não existir ainda uma nota oficial dessa aliança entre a China e a Rússia, os militares americanos acreditam que isso já está em andamento. Sobre esse ponto, veja um pequeno trecho dessa reportagem. No meio da tensão com os Estados Unidos, os presidentes da China e da Rússia tiveram um encontro. Xi Jinping disse que a China vai trabalhar com a Rússia para trazer estabilidade em um mundo de turbulências. Essa conversa focou em questões muito sensíveis para os dois países, como Ucrânia e Taiwan. Sobre a guerra, Vladimir Putin, que agora aparece aí na tela, reconheceu a preocupação com o conflito. No vídeo anterior, eu falei que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que vai instalar armas nucleares no território de Belarus, também conhecido como Bielorrússia. As ameaças de Vladimir Putin ressoam 2 dias depois que o presidente russo revelou planos para levar armas nucleares para Belarus. Hoje, o secretário do Conselho de Segurança do Kremlin fez uma ameaça direta. Nikolai Patrushev declarou que as armas russas são capazes de destruir qualquer adversário, inclusive os Estados Unidos. O acordo entre o líder russo e o presidente de Belarus já foi firmado. Como podemos ler nessa matéria, Rússia vai posicionar armas nucleares táticas em Belarus, diz Putin, presidente da Rússia. O governo americano criticou duramente essa atitude do presidente Vladimir Putin e afirmaram que isso é bastante grave e que pretendem criar sanções contra o governo de Belarus. Mas o líder de Belarus tem mostrado sua fidelidade ao líder russo e já aceitou prontamente a proposta de instalar armas nucleares em seu território. Veja o que diz essa matéria. O líder de Belarus afirmou: no horizonte está surgindo a Terceira Guerra Mundial com incêndios nucleares. Veja, em meio a esses movimentos militares e políticos, uma pesquisa revelou que o número de ogivas nucleares aumentou em todo o mundo. E o líder da Coreia do Norte está dentro dessa pesquisa. Veja o título dessa matéria. Kim Jong, líder da Coreia do Norte, ordena maior produção de materiais nucleares para a criação de armas. Veja, quase toda semana o governo norte-coreano
americano realiza testes com seus mísseis nucleares. E o próprio líder desse país afirma que seus testes é para mostrar sua força militar para os Estados Unidos. E, claro, mostrar seu poder nuclear. Enquanto isso, a China continua dando sinais de força em relação à ilha de Taiwan. Como falei em outros vídeos, o governo chinês considera Taiwan como parte do seu território, mas o governo dos Estados Unidos considera que Taiwan é um território soberano e não deve ter qualquer influência da China. Veja, essa afirmação do governo americano acaba aumentando a tensão na região asiática. Só para você ter uma ideia, o Ministério de Defesa de Taiwan informou que 10 aviões de guerra da China sobrevoaram Taiwan. Para o governo chinês, a ilha não tem independência política. Para os governantes chineses, Taiwan pertence à China. Veja, o contexto político que envolve a China e a ilha de Taiwan é bastante delicado. Isso por causa de um possível confronto militar, caso Taiwan procure se tornar independente. Os rumores de uma guerra nuclear estão aumentando. O novo ministro das Relações Exteriores da China usou hoje um tom ameaçador em relação aos Estados Unidos. Foi a primeira entrevista dele à imprensa internacional. Se os Estados Unidos não pisarem no freio e continuarem a acelerar na direção errada, certamente haverá conflito e confronto. Em sua primeira conversa com jornalistas, o novo ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, deixou claro quem é o adversário. A Terceira Guerra Mundial nunca esteve tão perto de acontecer. O relógio do Apocalipse mostra que estamos nos aproximando do Armagedon nuclear.